Olá, seja bem-vindo aqui ao Café com o Diretor. Hoje nós temos um ilustre convidado aqui, professor de Educação Física dos anos iniciais, professor formado em Educação Física pelo FRJ, pós-graduado em Psicomotricidade, professor de Educação Física do Estado do Rio de Janeiro, da aula no ensino médio, professor da Prefeitura de Nova Iguaçu, ex-atleta de handebol, especialização em Educação Física Escolar, multicampeão, só ver os números de medalhas aqui que conquistou junto com seus alunos, meu amigo, professor Marco Antônio. Tudo bom? Seja bem-vindo, Marquinho. Obrigado, é um prazer estar aqui, podendo ajudar e falar um pouquinho sobre Educação Física em Nova Iguaçu. É um prazer. Muito bom. Marquinho, a gente vai começar falando sobre Educação Física na nossa prefeitura, no nosso município. E eu queria que você desse um panorama, assim, como você vê hoje a educação física no nosso município. Bom, Pedro, me formei em 96 e a partir de 96 eu trabalho com educação física escolar na prefeitura de Nova Iguaçu. Então, teve um grande avanço quando inseriu a educação física nas séries iniciais, na educação infantil no primeiro segmento. Eu acho que a educação física tem um papel importante, não só na promoção de saúde e na qualidade de vida, mas também auxilia muito no processo de ensino-aprendizagem. É uma forma de lazer, é uma opção de lazer para muitas comunidades que não têm um lazer adequado. Então a educação física também se presta a esse papel de promoção de lazer, de qualidade de vida e também auxilia muito no processo de ensino-aprendizagem. Quando se fala em educação física da Prefeitura de Nova Iguaçu, no município de Nova Iguaçu, a gente também não pode esquecer do segundo segmento, que vai do 6º ao 9º ano, que também já é obrigatório, e também do nosso EJA, nosso ensino de jovens e adultos, que também é importante que o aluno do EJA que tenha essa modalidade de disciplina dentro da sua grade curricular, até não só pela questão de ele entender um pouco mais sobre o seu corpo, sobre a promoção de saúde, através dos benefícios da atividade física, e também como uma forma de lazer. Então, você teve esse avanço de inserir a educação física, que é muito importante nas séries iniciais, tanto na educação infantil como no primeiro segmento. Então, eu acho que essa é uma proposta que deve continuar. Com certeza. Concorda com isso? Não, com certeza, mesmo porque a gente vê a alegria das crianças, a satisfação, a ansiedade delas durante a semana pela aula de educação física. É o dia que tem mais frequência. É o dia que tem mais frequência a educação física. Porque realmente eles gostam de estar fazendo esporte, praticando aquela atividade. É uma atividade importante porque a gente está realmente socializando, é onde eles realmente socializam, porque um acaba ajudando o outro. Geralmente trabalha-se muito em equipe. Então a gente tem esse espírito de equipe, então a educação física realmente é fundamental em todas as séries, em todas as idades, tá? Até inclusive a gente tem atividades para terceira idade, e por aí vai. Marquinho, a gente falou sobre a educação física nas escolas e agora eu quero saber de você como você vê o esporte na cidade de Nova Iguaçu, A gente sabe que nós tivemos aí grandes clubes. Nós tivemos o Nova Iguaçu, inclusive o time do Nova Iguaçu participando da primeira divisão do futebol carioca. Hoje em dia não participa mais. E a gente tem outros clubes aqui dentro da cidade que estão passando por uma série de dificuldades. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o esporte em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é um celeiro de grandes atletas. Nós temos grandes atletas de handebol, como a Edna Márcia. Nós temos atletas também do handebol que estão jogando já em outro estado, já estão em seleção brasileira, como é o caso do João Pedro também do handebol, que é um trabalho que a gente tem muito desenvolvido aqui na cidade, através do Colégio Antônio da Silva. Mas também a gente não pode deixar de falar que nós tivemos também um time muito bom de futsal no Iguaçu. Temos também um trabalho excepcional de vôlei, com os meninos, com o Marco Vinícius e com o Marco Antônio. E também com o Carlão, com voleibol de praia, que revela atletas para outras equipes. Também não posso deixar de comentar também do trabalho do professor Aloysio do basquete, que eu tenho que aplaudir muito o trabalho dele, entendeu? Do falecido João,
né, que tinha um trabalho excepcional com basquete na cidade. Então, Nova Iguaçu é um celeiro de grandes atletas. Entendeu? O que falta em Nova Iguaçu hoje é uma política pública voltada para essa prática esportiva, porque hoje o atleta iguaçuano, ele para se destacar no esporte, ele tem que sair da sua cidade, tem que deslocar para os grandes centros, tem que ir ou para o centro do Rio, ou para a Barra da Tijuca. Então Nova Iguaçu tem que voltar a ter a glória que Nova sempre teve. Eu até acredito nessa questão do esporte, a prefeitura podia estar fazendo um convênio com os clubes, né, com esses clubes, com o Iguaçu, com aquele... O Iguaçu não existe mais, com aquele outro lado... Infelizmente, o Iguaçu foi demolido, entendeu? É muita tristeza, porque eu já vi o voleibol do Iguaçu, futsal do Iguaçu, que era excepcional, né? Handball do Iguaçu. Aquele próximo da tua IBC. O IBC, Iguaçu Basquete Clube. O IBC, eles poderiam estar fazendo uma parceria. Tem o country também. Tem o country, a gente poderia estar utilizando a Vila Olímpica, que agora são duas Vila Olímpicas, né? A gente vê pouco uso daquela Vila Olímpica. E a gente poderia estar, de repente, vendo com a prefeitura poderia estar subsidiando, né? Auxiliando esses clubes na questão justamente dos profissionais. Né? Temos excelentes na cidade. Nós temos excelentes profissionais que poderiam estar trabalhando nesses clubes, auxiliando até mesmo junto com a educação, por que não, fazendo um convênio e levando esses alunos que estão praticando esporte dentro da escola para dentro dos clubes. Né? De repente no contraturno da criança, que nem foi feito alguma época atrás aí, do horário integral. Então a gente podia estar... Seria uma proposta para a prefeitura estar fazendo esse tipo de atividade e a prefeitura, sinceramente, o gasto não seria nem tão alto, subsidiando o quê? Os profissionais para estarem trabalhando nesses clubes. E o bom, nosso diretor, que esses profissionais que eu citei o nome, que eu não posso deixar de falar do Cleiton, do atletismo, são profissionais nascidos na cidade, criados na cidade, são profissionais iguaçuanos e têm uma excelência no seu trabalho que é uma coisa absurda. O Joel e o Alexandre, lá do Antônio da Silva, a professora Lúcia, que a prefeitura de Mesquita já abraçou o trabalho dela lá, mas temos excelentes profissionais na nossa cidade, então acho que a prefeitura tem que valorizar o que é seu, que é da casa e que tem qualidade. Você falou Antônio da Silva, eu me lembrei dos tempos de handball lá no Joene, com a não era? Isso. Com o Antônio da Silva. Deixa eu falar uma outra coisa contigo, Marquinhos. Em relação ao Joene, o que você acha do Joene? Joene, nós participamos de Joene acho que uns 10 anos juntos, mais ou menos isso. A gente participou de muito Joene. Eu queria saber de você o que você acha do Joene hoje. O que você pensa sobre o Joene hoje? O que a gente pode estar dando aí de alternativa? Eu tenho até algumas ideias depois para passar. É engraçado falar do Joene, porque eu estou com 47 anos e eu participei do Joene, do primeiro Joene. E quando não era nem chamado de Joene, era chamado de Taça Periquito, organizado por Filogônio Bispo dos Santos, pelo Santos. Uma intenção de fomentar o esporte na cidade de Nova Iguaçu. Né? Então, logo em seguida, teve esse título Joene. Joene significa Jogos Estudantis de Nova Iguaçu. Então, o Joene, assim, como aqui apresentar, é uma possibilidade de incentivar o trabalho escolar. Né? A prática de esporte, não só pela questão do esporte em si, mas como uma forma de auxiliar na aprendizagem dessas crianças. Porque através do esporte ele aprende noções de cidadania, noções de respeito, trabalho em equipe, solidariedade, respeito. Que vão levar para o resto da vida. Que vão levar para o resto da vida. Coisas básicas. Então, eu fico muito feliz nesses meus... mais de 20 anos como professor do Joene, não ter formado grandes atletas, mas ter formado excelentes pessoas que me acompanham durante toda a minha vida. Verdade. Que hoje a gente senta, a gente abraça, a gente ri das nossas vitórias, das nossas derrotas, mas são pessoas melhores, que através do Joene tiveram aquele crescimento enquanto pessoa. Então, assim, aqui a gente tem várias modalidades, porque não só me dediquei ao handball. Tem medalha de vôlei, de atletismo, de futsal, de basquete e tênis de mesa. Então, o que eu falo? Né? Eu fico muito triste quando eu vejo o Joene, como o quantitativo de Nova Iguaçu, de escolas, pouco se apropria do Joene.
né, utiliza o Joene. Então é uma forma de você trazer o aluno para a escola, melhorar a frequência dele, melhorar o rendimento escolar dele, que já foi comprovado que o aluno que participa de atividades esportivas na escola, ele melhora a frequência, melhora o rendimento escolar. Então a gente precisa muito... A gente vivencia isso lá o tempo todo, né? Quando a gente está dentro da escola, a gente vivencia muito isso. E eu acho que nessa questão da distância, né? Porque realmente o deslocamento, por exemplo, a pessoa que está minha escola lá em Parque Estoril, para eu deslocar para o SESC, a gente perde no mínimo 1 hora. E esse deslocamento nem sempre é pago pela prefeitura. Muitas das vezes nós levamos nos nossos próprios carros, né? Aqui em Miguel Couto. Acho que a maioria das vezes nós levamos o aluno no próprio carro. A Tainá lembra disso, várias alunas lembram disso. Já vomitaram no meu carro, inclusive, né? Estão me devendo essa até hoje. Mas, então, essa questão do deslocamento é muito complicado, porque é custo, é tempo, essas coisas todas. E aí a ideia, Marquinho, era a gente estar pensando no Joênio regional, né? Se a gente pudesse fazer uma por URG. Então, por exemplo, a URG ali de Tinguá, Vila de Cava, faria os jogos entre eles durante o ano. Eu acho isso importante, a gente não ficar preso apenas num mês, numa eliminatória. Inclusive, Marquinhos, nós temos escolas cobertas aqui em Miguel Couto. Nós temos o Janir, nós temos o Rui Afrânio, nós temos o Barão de Tinguá, temos as escolas particulares, o Bianchi. Quer dizer, daria tranquilamente para a gente estar fazendo as atividades dentro da região, dentro aqui de Miguel Couto, e depois sim, a escola que se destacou no basquete vai jogar o basquete lá a final lá no Sesc, assim, porque né? assim, Nova Iguaçu é uma cidade muito grande. Imagina as escolas lá da estrada de Madureira, de Cabo Sul, para deslocar até Nova Iguaçu. Sim. Eu fico imaginando isso, as escolas de Vila de Cava, entendeu? As escolas rurais, as escolas mais afastadas dos grandes centros. Seria uma possibilidade que mais escolas pudessem participar dos jogos, como é na prefeitura do Rio de Janeiro. Sim, sim. Os jogos são regionais e depois eles vão fazer as finais, entendeu? Eu acho muito interessante que vai fomentar, vai estimular a prática esportiva, incentivar os profissionais a trabalharem nas suas escolas dentro da sua localidade. Porque eu acho que um grande entrave que a gente tem é o deslocamento dos nossos alunos. Muitas escolas municipais têm essa dificuldade do deslocamento com os alunos. Com certeza, com certeza. E você ir para o SESC, você ir para a Vila Olímpica, realmente é meio complicado. Questão de trânsito, questão de localização. Imagine o quilômetro 32. Para sair quase praticamente de Campo Grande para ir para o SESC, com aquela estrada de Madureira, do jeito que aquela estrada é. Né? E até os pais, muitas das vezes, não deixavam, lembra? Verdade. A gente pedia autorização, os pais, poxa, diretor, o senhor vai me desculpar, a gente gosta muito do senhor, mas realmente é muito perigoso meu filho ir para lá, e a gente respeita e acaba realmente sendo um pouco complicado. Mas, Marquinhos, quero te agradecer. Obrigado. Valeu muito pela entrevista. Obrigado. É a primeira da nossa sessão de entrevistas que a gente vai ter até sei lá quando, até o ano que vem, daqui a 20 anos, vamos ver como que vai fazer. Quero te agradecer, meus parabéns pelas medalhas, pelas conquistas, parabéns aos alunos também, a todos os envolvidos da escola, né, que a educação física e as crianças não são sozinhas, né, a gente tem todo o envolvimento, a gente tem envolvimento das merendeiras, a gente tem envolvimento das pessoas que trabalham na secretaria, afinal de contas, dos professores, dos diretores, né. Mas a gente tem, o pessoal de secretaria, por exemplo, trabalha muito nessa questão das fichas, que a gente tem que pegar documentação e tudo. Então, agradecer a vocês também que participaram desses momentos e também são responsáveis por essas medalhas e pelo sucesso dos nossos alunos. Também acho que é importante colocar, nosso diretor, a questão de alguns entraves que atrapalham muito o trabalho escolar em Nova Iguaçu. Quando se fala de Joene, de jogos estudantis, é a questão do material. A gente tem muito problema, nosso diretor, em relação ao material escolar, que muitas escolas até tentam trabalhar de uma forma mais diversificada, mas tem essa carência de material. Outro entrave também, que também tem que ser colocado, é a questão da estrutura física da escola. Tem escolas que, infelizmente, que ainda não dispomos de quadra. Agora temos né, recém-construída agora do Amintas, aqui em Figueiras, mas tem muitas escolas da nossa rede que não tem quadro. E o professor de educação física, né, que muitas das vezes ele faz a preparação para o Joene, para os jogos estudantis,
fora do seu horário. Né? Fora do seu horário. Então, assim, são 3 grandes entraves. A estrutura física da quadra, né? A questão do material esportivo para você desenvolver um bom trabalho e a questão do professor, que muitas das vezes ele tem que trabalhar no seu horário do almoço. Então, Marquinhos, eu acho que assim, a questão do material, o material ele poderia ser não só utilizado por parte da verba que a escola recebe, né? Aquela verba federal, como também ele poderia ser cedido por, não só pela prefeitura diretamente para a escola, como também pela Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte poderia estar tomando frente disso. Eu me lembro muito bem que a Secretaria, uma certa época, recebeu uns kits que foram enviados até para as escolas. Né? As escolas eu lembro disso. Umas caixas com vários material, com bola, uniformes. Né? Então, eu acho que seriam as vias para chegar na escola, seria através da Secretaria de Esporte, através da Prefeitura de Nova Iguaçu, e também através do FNDE, né? Porque a gente sabe que a gente tem a verba federal, as escolas recebem, e eu acho que muitas das vezes ela é utilizada por coisas, por exemplo, compra de televisão. Aí você vê a escola com 5 televisões, mas não vê a escola com uma bola de educação física. Né? Então esse material poderia estar mesmo saindo daí, né? Porque a gente precisa ter as formas para estar praticando os esportes. A questão da infraestrutura, nós tivemos uma verba federal também, alguns anos atrás, em que as escolas faziam inscrição para estar reforma de quadra, principalmente quem não tinha quadra coberta. Eu acredito que em Nova Iguaçu apenas 4 ou 5 escolas conseguiram essa verba. Infelizmente, por questões burocráticas, não foram adiante. Mas, mais uma vez, acredito que a prefeitura poderia estar fazendo uma parceria e está montando essas quadras. Porque a quadra, ela não serve apenas só para a escola, não só para a educação física, né? Ela vai servir para a comunidade. Verdade. A gente sabe que a comunidade, no final de semana, vai poder estar utilizando aquela quadra. E aí você sabe que é a questão do pertencimento. Então é importante como área de lazer da comunidade. Então a prefeitura aí teria que estar junto com a Secretaria de Obras, junto com a CODENE, porque a gente tem que saber de onde sair essas verbas. Verdade. Porque uma quadra não é uma coisa barata. Também não é um absurdo, não. Mas tira a verba de uma secretaria, junta com a outra, e assim você vai formando esses espaços. A quadra que você se referiu aí do Amintas, na verdade, ela é numa praça. Verdade. Né? Ela é numa praça, e aí o Amintas utiliza a quadra durante a semana. E no final de semana a comunidade utiliza. E no final de semana está sendo utilizado. Como a partir de 5 horas, se a gente passar por lá agora não, está com coronavírus, acredito que estejam todos em casa, né? Espero. Mas mais para frente vai estar usando a quadra, porque a quadra fica realmente numa praça. E a questão do professor não há o que discutir, né? A questão do professor da educação física, ele não pode, mesmo porque ele é contratado no primeiro momento, para quê? Para lecionar a disciplina de educação física naquele horário. Então, se ele está lecionando para a turma toda, ele não pode estar treinando uma equipe, ele não pode estar montando uma equipe. Então, a proposta seria dele ter uma dobra, né, na parte da tarde, ou vice-versa, ele trabalha à tarde com as turmas, na parte da manhã, para estar treinando essas equipes. E junto com esse professor, e eu acho muito importante... Seria um bom incentivo para o professor desenvolver um bom trabalho. E junto com esse incentivo, com essa dobra, eu acredito que o estagiário, né? As parcerias, né? Mesmo porque a gente vê muito estagiário sem poder fazer o estágio, justamente pela questão do CREA. É CREA, né? CREF. A questão do CREF. Porque tem que estar junto com o professor de educação física. Então, assim, seria importante para as universidades, então essa parceria entre a secretaria... Nós temos a Estácio, temos a Unopar, temos a Unig. Essas parcerias com as universidades, com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Esporte, poderia estar trazendo junto com o professor, que o professor sozinho também treinando uma equipe fica um pouco complicado. Mas se ele tiver o apoio lá de 2, 3 estagiários, junto com ele, eu acho que dá para fazer um excelente trabalho. Concordo. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Marquinhos, pela sua presença. Estamos aqui para ajudar. Volte sempre. Sempre um prazer fazer. Nosso diretor. Tomar um café contigo. O café já até acabou, gente. Ó. Tinha café, tá, gente? Valeu. Obrigado.